Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A verdadeira adoração. Eu quero inicialmente cumprimentar a todos os amados irmãos, professores, pastores e líderes, cumprimentá-los com a paz do Senhor e dizer-lhes de que eu estou feliz por poder compartilhar com vocês dessa lição. A verdadeira adoração. Este é o tema desta lição de número 3, quando estaremos abordando aspectos gerais da importância dessa doutrina, que faz parte da vida da igreja, da vida de devoção da igreja, que é a adoração. E eu quero começar lendo inicialmente o texto áureo, que diz que Deus é Espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Outra coisa assim, na verdade prática nós colocamos que a adoração implica no diálogo que fazemos com Deus em submissão a Ele, nos rendendo aos seus pés. Bom, logo a seguir eu gostaria de, antes de apresentar a leitura do texto no Evangelho de João, no capítulo 4, dizer a vocês que tenho em minhas mãos aqui, o livro E o Verbo se fez carne. Eu acredito que esse livro escrevi inspirado pelo Espírito Santo, dando o meu melhor para traduzir o sentimento que me vai na alma como pastor e como crente, na importância da adoração. Por isso, esse livro vai ajudar a vocês a entenderem todos os temas apresentados na revista de escola dominical. Muito bem, então eu aconselho você que procure na casa publicadora um desses livros e procure logo, porque é um livro que sai imediatamente e todos aqueles que são professores e comentadores de revista precisam de um livro auxiliar que vai ampliar ainda mais aquela lição que você tem que lecionar com outros subsídios, com outras ideias, com outros conceitos importantes para a sua aula. Muito bem. O texto-chave está no Evangelho de João, no capítulo 4, e aparecem eles especialmente nos versículos 5 a 7 até 9, e depois parte para os versículos 19 ao 24. E é interessante que nesses primeiros versículos nos apresentam uma história dramática, uma história bonita ao mesmo tempo, do encontro de Jesus com uma mulher chamada, ela é conhecida e se destaca aqui como mulher samaritana. Ela não aparece com um nome próprio, mas a mulher samaritana porque ela pertencia àquela região de Samaria. E nos versículos 4 a 5 diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicaram com os samaritanos. Muito bem. Logo nos versículos 19 ao 21, a mulher samaritana faz uma descoberta incrível sobre a pessoa de Jesus. E ela diz no versículo 19: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos,
porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O último versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. É interessante a gente considerar isso. Um pouquinho antes de chegar ao capítulo 4, nos deparamos com o testemunho de João Batista acerca de Jesus. Na verdade, é uma prévia de preparação para aquilo que Jesus posteriormente estaria ensinando aos seus discípulos. E nos versículos seguintes, de 31 ao 36 do capítulo 3, João Batista continua o seu testemunho em favor de Jesus, destacando a sua superioridade em relação a ele mesmo. Um grande pastor, um grande homem de Deus, um teólogo conhecido e respeitado, John MacArthur, em seu comentário sobre o Evangelho de João, apresenta pelo menos 5 razões para a superioridade de Cristo em relação especialmente a João Batista. Ele diz assim: em primeiro lugar, a origem de Cristo era celestial. 2. Cristo sabia o que era verdadeiro por sua própria experiência. 3. O testemunho de Cristo estava sempre em consonância com Deus Pai. 4. Cristo experimentou o Espírito Santo de modo ilimitado. E por último, em quinto lugar, Cristo era supremo porque o Pai soberano lhe outorgara essa posição. Foram palavras e escritos de John MacArthur, o que nós concordamos piamente e plenamente. No versículo 36, o autor desse evangelho destaca a superioridade de Cristo como aquele que tem o poder de dar a vida eterna aos que creem no seu nome. No capítulo 3, voltando, João Batista sai de cena. E por volta do ano 27 depois de Cristo, a história diz que ele foi preso pelos líderes religiosos de Jerusalém. Quando João Batista sai de cena, Jesus já está em plena atividade. Jesus soube da prisão de João Batista. Está lá em Mateus 4:12. E apesar de ter ficado triste, ele entendeu o plano de Deus, entendeu o plano divino. Sabendo que João Batista havia cumprido todo o desígnio divino e que a partir de então ele haveria de prosseguir em seu ministério. Então o que fez Jesus? Jesus deixa a Judéia e toma o caminho para a Galileia. Então a gente entra no capítulo 4. E é interessante, até chegar ali, a Bíblia nos faz entender que o Espírito Santo compungiu a Jesus a passar por Samaria. No versículo 4 do capítulo 4, o texto declara que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus sabia do conflito de séculos que existia entre os judeus e os samaritanos. Mas essa compulsão que Jesus teve, ela pode ser entendida de 2 modos. Primeiro, Jesus estava física e emocionalmente cansado. Lá em João 4:6 nós vamos entender isso. Em segundo lugar, Jesus obedecia a voz interior do Espírito em sair da Judéia naquela hora e descer para a Galileia. Ao tomar caminho para Samaria, a Bíblia diz que Jesus evitou entrar na cidade. E no seu caminho,
Jesus deparou-se com uma pequena cidade chamada Sicar, também conhecida como Siquém, em algumas versões antigas. Uma cidadezinha que ficava a menos de 1 quilômetro do poço de Jacó. Sicar era de fato um povoado da região norte de Samaria e hoje, em seu lugar, provavelmente, nós temos uma cidade chamada Ascar, que fica situada a cerca de 2,5 quilômetros de Samaria. E esse poço, o poço de Jacó, havia sido aberto e cavado pelo velho Jacó, porque havia naquele lugar uma nascente interminável de água potável até os dias de hoje. E eu estou me lembrando agora que eu tive o privilégio de ir a Israel e ir também a Samaria. E eu pude conhecer de perto o poço de Jacó e bebi um pouquinho da água do poço de Jacó. E foi uma experiência maravilhosa porque me fez lembrar a experiência de Jesus e a mulher samaritana. E é interessante que naqueles tempos os samaritanos eles vinham das suas cidades, das suas aldeias para tirar água desse poço. E Jesus sabia da tensão, uma tensão racial existente entre judeus e samaritanos. Jesus sabia disso. Por isso, judeus e samaritanos não se comunicavam. Porém, há sempre um porém nas coisas que Deus faz e realiza, muito mais forte que as tensões raciais e políticas entre dois povos. Jesus tinha consciência de que ele tinha uma missão a cumprir naquela terra. E aquela missão ela foi propiciada, foi facilitada pelo encontro com aquela mulher samaritana que viera apanhar água no poço de Jacó. Estão lá nos versículos 6 e 7 do capítulo 4. E nesse encontro inusitado entre Jesus e aquela mulher, o culto a Deus na mente da mulher e na mente de Jesus deveria ser realizado na cabeça da samaritana sempre no Monte Gerizim e nunca em Jerusalém, era o que ela defendia. Mas Jesus mostrou àquela mulher que não importa o lugar físico para se adorar a Deus, mas a verdadeira adoração deveria ser feita em espírito e em verdade. Outra coisa interessante é que o Espírito Santo compungiu Jesus a passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. E isso nós já aprendemos aqui. Agora vamos aprender uma outra coisa interessante. Duas grandes lições desse encontro que nós vamos aprender. Em primeiro lugar, como entender essa compulsão de Jesus como uma necessidade de passar por essa cidade chamada Samaria? Como entender isso? Jesus, sem dúvida, em comunhão com o Pai, entendeu o seu plano para aquele momento, quando ele resolveu sair por um pouco de tempo da cidade de Jerusalém para descer a Galiléia quando tinha que passar por Samaria. A presença e passagem de Jesus pela Judéia, sem dúvida, alvoroçou multidões. E ele, de modo incisivo, os chefes religiosos, não ele, mas de modo incisivo, os chefes religiosos, especialmente os fariseus, eles também foram alvoroçados para saber o que aquele homem dizia. Jesus, entendendo que seu ministério não poderia restringir-se aos discursos
e as polêmicas com esses grupos religiosos, preferiu voltar à Galileia. E por força de um tempo e de um curso mais curto para essa viagem, Jesus teria que passar em Samaria, porque entendeu em seu espírito que o Pai o direcionava para essa viagem. Deixa-lhe dizer o seguinte, meu caro professor e pastor: não é diferente com aqueles que se submetem a fazer a vontade de Deus, porque é Ele, o Senhor, quem sabe o que é melhor para algumas circunstâncias da nossa vida ministerial. Muito bem. A primeira grande lição de Jesus, que Jesus nos dá nesse episódio, é o aproveitamento das oportunidades para se cumprir a vontade de Deus. Note isto. Ao assentar-se junto daquela fonte, Jesus teve a oportunidade de demonstrar a sua perfeita humanidade, ou seja, aquele que assentou-se como o Verbo divino feito carne, pois ele estava cansado da viagem, então sentou-se naquele lugar. Está lá no Evangelho de João 14, 19 e 28, Hebreus 4 e 15, vem nos mostrar isso. O poço de Jacó ficava a mais ou menos uns 800 metros da vila de Sicar ou Siquém. E por isso, as famílias daquela vila vinham pegar água, levando-a em vasilhas de barro para as suas casas. Naturalmente, Jesus tinha sede e, estando só junto daquela fonte, uma vez que os seus discípulos tinham ido comprar alimentos na vila, era mais ou menos um meio-dia de sol quente, a hora que o sol bate mais forte sobre a terra, quando chega aquela mulher samaritana para tirar água daquele poço. O que se percebe na história é que aquela mulher parecia ter o desconforto de estar sozinha, porque sua vida desajustada não a deixava muito confortável. Ela encontra aquele homem, que é Jesus, que a cumprimenta e lhe pede um pouco de água para beber. Está lá no capítulo 4, versículos 6 e 7. Este homem era judeu e era Jesus. Por isso, ela questionou o fato de que aquele judeu pedia água a uma mulher que era samaritana, dizendo o seguinte: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? No versículo 9. Ora, a gente sabe que havia uma hostil relação entre os dois grupos de judeus e samaritanos. Mas Jesus, que sempre está acima das diferenças, principalmente diferenças étnicas e diferenças sociais, aproveitou a ocasião para dizer àquela mulher que a água que ela veio tirar daquele poço poderia secar. Mas ele podia oferecer a ela água viva. Está no versículo 10. A mulher chamou a atenção daquela mulher. É interessante o que a gente aprende aqui, que a vontade de Deus para Jesus era manifesto no cumprimento de sua missão evangelizadora, e ele, Jesus, aproveitou a oportunidade no encontro com a mulher samaritana para revelar sua missão de dar água viva aos sedentos espirituais.
É interessante notar a habilidade de Jesus no uso de figuras representativas, tais como a água, para falar de um outro tipo de água que sacia a sede de uma só vez. Porque ninguém precisa beber duas vezes essa mesma água. Porque a fonte não é a de um poço material, físico, como o poço de Jacó. Não. A água que Jesus oferece é de uma fonte de vida eterna. Percebe-se que o encontro com a mulher samaritana não foi um mero acaso. Com inteligência e com oportunismo, Jesus, que havia resolvido descansar um pouco naquela vila, especialmente junto daquele poço, procurou esse lugar junto à fonte de Jacó. E já se aproximava de fato depois. Era da hora sexta, e a hora sexta era o meio-dia, 12 horas do horário comum. Naquela hora de sol causticante é que veio a mulher samaritana para buscar água naquela fonte, e ela depara-se com um judeu assentado e com sede. Jesus pede-lhe um pouco de água para beber, mas aquela mulher reage ao pedido de Jesus. E então desenvolveu-se ali um diálogo entre ambos, dando a oportunidade a Jesus de oferecer àquela mulher água viva. Um tipo de água diferente daquela que havia no poço de Jacó. Era um tipo de água que satisfaz a sede da alma humana. E Jesus percebeu que aquela mulher queria exatamente da água viva. No campo da evangelização, meus irmãos, nós temos inúmeras oportunidades para pregarmos o Evangelho, desde que saibamos utilizar a criatividade para apresentar a verdade do Evangelho. Eu tive o privilégio, no ano de 1966, como evangelista, foi quem tive a oportunidade de abrir um trabalho numa cidadezinha chamada Taió, na cidade de Santa Catarina, que fica no coração do estado. O meu pastor presidente me mandou para aquela cidade, não havia nada até então naquela cidade. E quando eu entrei no ônibus que levava de Rio do Sul até Taió, não havia naquele tempo asfalto algum. As estradas eram de terra e de pedras, e tinha que, quando chovia, os ônibus tinham que colocar correntes em torno das rodas para segurar, a fim de que o ônibus não resvalasse para os lados. E então eu me lembro que, ao entrar no ônibus, me assentei ao lado de uma mulher falante, uma mulher que falava alto e era comunicativa, e era uma mulher de mais ou menos de uns 40 anos de idade, por aí assim. E ela então virou-se para o meu lado e disse: moço, como é o seu nome? Eu dei o meu nome para ela. Eu sou Elianai Cabral, sou evangelista que vim para pregar o evangelho nessa cidade. É aquele negócio de crente, eu sempre ouvi falar de negócio de crente, sempre fiquei à vontade de saber um pouco melhor. E o senhor vai parar aonde? O senhor vai dormir aonde? Eu disse: não sei ainda, vou ter que procurar na cidade algum lugar para eu poder dormir à noite. Eu disse: não, o senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai para minha casa. O senhor vai para minha casa. E porque eu quero saber um pouquinho mais acerca desse evangelho que o senhor prega. Eu parei junto com essa mulher no lugar onde ela foi, e fui numa casa de madeira comum, e notei que quando cheguei lá encontrei um monte de outras mulheres meio estranhas nas suas vestimentas, e eu disse: meu Deus, onde é que eu vim parar? Mas a mulher chegou lá e disse para as moças, disse: olha,
Hoje eu não quero encontro com homem nenhum aqui. Eu quero que as pessoas venham aqui para ouvir esse pastorzinho aqui que vai falar. Ele vai trazer uma palavra para todo mundo, eu quero que vocês ouçam. E aí fez o desafio e tal. E eu então tive que ficar naquela casa e descobri que a casa era uma casa de prostituição. Mas eu não tinha outra casa, eu não tinha uma pensão, eu não tinha outro lugar para ficar. Dirigi o culto naquela casa, naquela noite sozinho, cantei, preguei, convidei as pessoas para aceitarem Jesus, e aquela mulher e mais 2 outras mulheres que estavam lá, das 5 que tinham lá, elas aceitaram Jesus como Salvador. Ao terminar o culto, a mulher disse: nessa casa nunca mais vamos receber quem quer que seja para a prostituição. A casa agora vai ser uma casa de crente. As 3 outras mulheres foram embora, não quiseram ouvir a sua patroa, e assim nós começamos o trabalho. A oportunidade que Deus me deu foi de entrar naquela casa e de mostrar que Jesus é maior e mais poderoso e libertador das algemas da prostituição e de qualquer outra coisa. É assim que nós temos que aproveitar, que nós saibamos utilizar a criatividade para apresentar a verdade do Evangelho. A segunda lição que nós aprendemos, dada por Jesus, nos dá de fato o modo e o lugar como nós devemos adorar a Deus. Notem o seguinte: no versículo 24 diz assim o texto, olha só: Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. No diálogo que Jesus teve com essa mulher, houve a quebra da discriminação racial e religiosa, porque aquela mulher descobre que o homem que falava com ela não era um judeu comum. A mulher samaritana, no diálogo que teve com Jesus, ainda faz mais. Ela o questiona sobre o lugar da adoração verdadeira, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim, como os samaritanos defendiam. Ela percebeu que ele era alguém com uma mensagem típica de um profeta, e por isso ela disse a ele: vejo que tu és profeta. Ora, sabendo se tratar de um homem diferente, ela então pergunta a Jesus onde ela deveria adorar a Deus então. E um pouco antes, Jesus revelou àquela mulher que ela tinha uma vida anormal, uma vida desregrada, porque a despeito de estar sem um marido atual, ela já tivera 5 maridos. Ora, se esse homem foi capaz de revelar aspecto da sua vida pessoal, só poderia ser alguém especial. E ela falou ao povo de Sicar, ela anunciou para todo mundo: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Está lá no versículo 29. Jesus revelou a esta mulher, de fato, muito mais do que a sua vida pessoal. Jesus revelou a esta mulher, no seu questionamento, um novo culto de adoração, que não seria privilégio nem de judeus, nem de samaritanos. Jesus usa uma expressão que ele tinha um caráter presente e ao mesmo tempo escatológico, ou seja, uma expressão que tinha um caráter atual e futuro, quando disse para ela: mas a hora vem, e agora é. Mas a hora vem, e agora é. E desde aquela hora, o verdadeiro culto de adoração a Deus seria tributado ao Pai em espírito e em verdade. Muito bem. O que nós aprendemos em tudo isto? Procuramos ter aqui a conscientização da verdadeira adoração. A mulher samaritana aprendeu com Jesus acerca da verdadeira adoração. E a primeira grande verdade que nós aprendemos acerca dessa adoração
A primeira grande verdade que aprendemos acerca desta adoração é a declaração de Jesus àquela mulher quando disse: Deus é Espírito. Versículo 24. Ele não está dizendo que Deus é um Espírito entre muitos outros espíritos. Jesus disse que Deus é Espírito, invisível, divino, em oposição a qualquer espírito humano, por exemplo. Porque ele é doador de vida, mesmo que desconhecido para os seres humanos, a não ser que ele decida se revelar. Jesus aclarou na mente daquela samaritana que adorar o Pai em espírito e em verdade significa muito mais que a necessidade de ter-se lugares específicos como Jerusalém ou o Monte Gerizim. Jesus apontava para um tempo em que a adoração não estaria focado num santuário físico, mas a presença de Deus seria sentida em toda a terra. Quando Jesus disse Deus é Espírito, isso indica que Deus é de natureza espiritual. Ora, se a obra da regeneração fala da nova natureza recebida do Espírito Santo, então entendemos que o novo nascimento é a base também para a adoração verdadeira. Jesus usou, por exemplo, no capítulo 7, a metáfora da água representando o Espírito Santo, que era, sem dúvida, a promessa do batismo com o Espírito Santo. Quando ele declarou que a água viva que ele daria aos sedentos seria uma experiência dentro de cada pessoa que bebesse daquela água viva, jorrada de uma fonte inesgotável, que haveria de jorrar para a vida eterna. Jesus apresentou, de fato, uma nova perspectiva da adoração, que apontaria não mais para um lugar físico e geográfico, como Jerusalém ou Gerizim. A presença de Deus não estaria confinada e focalizada num lugar físico, mas estaria dimensionada em todo lugar onde houvesse adoradores verdadeiros. Muito mais que uma adoração formal e ritual, a verdadeira adoração teria essencialmente um caráter espiritual. Porque o que importa é que os adoradores reconheçam que Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Outra verdade nós aprendemos aqui é que Jesus abriu a porta da compreensão na mente daquela mulher para a verdadeira adoração. Inicialmente, a mulher samaritana entendeu a metáfora da água como algo literal. Ela conhecia que a única água refrescante era a água do poço de Jacó, daquele poço onde ela encontrou Jesus. Mas a promessa de Jesus do Espírito e da vida eterna apenas significa que ela não teria mais de vir ao povo para tirar água. Ela não entendeu completamente o que Jesus tinha ensinado. Mas Jesus explica em seus argumentos, e a mulher samaritana fica espantada com tudo quanto ele havia dito. Quando ela perguntou a Jesus sobre o real lugar da adoração, a porta para compreender o que Jesus estava ensinando foi aberta e escancarada. E Jesus a mostrou que as vindicações quanto aos lugares de adoração, o monte do templo em Jerusalém e o monte Gerizim tiveram a sua importância histórica, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A partir de então não prevaleceria o privilégio de raças, judeus ou samaritanos, mas gente de todas as raças, etnias, nações e línguas teriam a oportunidade de adorarem a Deus. Todos quantos creem nele. Jesus confirmou esse argumento dizendo àquela mulher: crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. É compreensível que o Calvário
e o sepulcro vazio que Jesus deixou depois da sua morte haveriam de se constituir em razões para a adoração, mas não são os lugares físicos do Calvário e do sepulcro vazio, mas sim a memória desses lugares que lembramos no ato da Santa Ceia. Quem vai a Jerusalém se depara com uma verdadeira idolatria das pessoas que vão aos lugares físicos onde Jesus morreu no Calvário e é do sepulcro vazio. E ficam ali adorando, tentando adorar a Deus e tentando encontrar naqueles lugares físicos a resposta para as suas ansiedades, para os seus problemas. E não é o que Jesus ensinou. Mas, essencialmente, o que é a adoração cristã? Qual o significado bíblico de adoração? Jesus disse à mulher samaritana que Deus procura os verdadeiros adoradores. Está lá em João 4:23. Mas quem são os verdadeiros adoradores? O apóstolo Paulo parece ter entendido que a verdadeira adoração é aquela que se oferece a Deus pelo Espírito. Na história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, foi o diálogo que promoveu a compreensão sobre a adoração. Portanto, antes de tudo, adoração é diálogo, ou seja, é um momento de conversa, de comunhão íntima com Deus. Nas definições linguísticas da Bíblia, por exemplo, na nossa língua portuguesa, o significado da palavra adoração tem um sentido de atribuir mérito ou valor a alguém. No Salmo 96, que é um salmo que faz parte de uma coletânea de outros salmos que eram utilizados nas festividades e que celebram a entronização de Deus, Yahvé, geralmente esses salmos eram hinos cantados durante as festas de Ano Novo em Israel. Mas o que chama atenção neste Salmo 96 é o convite que o salmista faz a toda a terra para louvar e adorar ao Senhor, Criador de todas as coisas. Adorar a Deus, meus queridos amigos e irmãos, significa essencialmente reconhecer e exaltar a Deus por tudo o que Ele é. Em outra ocasião, Jesus teve um encontro com alguns religiosos, fariseus e escribas da lei. Quando esses religiosos acusaram os discípulos de Jesus de não cumprirem a lei e a tradição dos anciãos, Jesus então lhes deu uma resposta pronta ao citar o profeta Isaías capítulo 29, versículo 13, para dizer-lhes que o culto que esses fariseus e escribas ofereciam a Deus não agradava a Deus. Jesus citou o texto e disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Está lá em Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Na língua hebraica do texto do Antigo Testamento existe um termo que significa manifestar temor reverente, significa admiração e respeitos próprios da atitude da adoração. Na língua grega, duas palavras definem o sentido de adoração. A primeira palavra grega que aparece é latreia, que diz respeito à submissão de quem trabalha para outrem. A segunda palavra grega é proskunel, ou proskunein, que significa adorar ou adoração. Ora, se nos dias de Jesus na terra, ao deparar-se com o questionamento da mulher samaritana, Jesus usou o termo proskunein para aclarar a mente daquela mulher sobre o tipo de culto tradicional que se fazia em Jerusalém ou no Monte Gerizim, estabelecendo apenas um local físico, um lugar geográfico, onde se podia adorar. Jesus então declarou que somente em espírito e em verdade se poderia adorar a Deus. Nesse episódio,
No encontro de Jesus com aquela mulher, ele instruiu aquela mulher acerca da verdadeira adoração e declara que a água que ele daria ao sedento seria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna, ou seja, uma fonte que flui em rios de água viva. Isso é importante. Quanto ao termo latreia, do grego do Novo Testamento, o culto implica em serviço para Deus, e Paulo empregou esta palavra latreia com sentido de culto a Deus. A raiz dessa palavra latreia existe a referência com o culto que se faz a um ídolo, que difere do culto feito a Deus. Quando somos desafiados por Paulo a entregar nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável, significava colocar o corpo inteiro, com tudo que fazemos com o nosso corpo. Nós estamos de fato fazendo uma oferta genuína, verdadeira e essencial a Deus. Naturalmente, esse sacrifício do corpo em adoração a Deus não implica nenhuma mutilação do corpo, nem tampouco fazer escorrer sangue ou furar as mãos como fizeram com Jesus, mas significa não colocar as coisas do corpo em primeiro lugar. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele deve ser exclusivo para servir a Deus. Por último, do ponto de vista bíblico, adorar define-se como um ato de redenção, render-se a Ele. Eu gosto da palavra adorar, na palavra proskuneo, no grego original do Novo Testamento, que originalmente significa beijar. Adorar significa beijar, com um gesto de dobrar os joelhos ou de prostrar-se com a testa no chão, ou inclinar-se sobre os pés de quem é submisso. Isto é o mesmo que dizer: reconheço a minha inferioridade e a sua inferioridade e me coloco à sua inteira disposição. Diante de Deus não poderia haver simulação de adoradores, porque é impossível enganar a Deus. Isso é fundamental. Outra verdade é que o ato de servir a Deus define-se como adoração. E se nós entendemos que o ato de adorar a Deus significa servir a Deus, quando adoramos, estamos reconhecendo de que nós oferecemos a Deus a nossa adoração com o nosso corpo e o fazemos templo de Deus. E toda a nossa energia, inteligência, potencialidade física e capacidade que temos, nós devemos oferecer ao Senhor em atitude de adoração e de serviço a Deus. Por isso, adorar implica em obter uma experiência interior com Deus. Enfim, um grande homem do passado, um servo de Deus, chamado William Temple, que foi arcebispo da Cantuária, uma catedral de Londres, ainda no século XX, bem recente. Ele falou certa feita sobre adoração, dizendo o seguinte: adoração é despertar a consciência com a santidade de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação com a beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e devotar vontade ao propósito de Deus. Na realidade, a adoração implica em um estilo de vida que o crente deve adotar, porque ele teme ao Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.